Muito bem, o Carrossel do Brasileirão está de volta e hoje nós vamos falar sobre o Botafogo. Botafogo do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o clube de General Severiano. O técnico Paulo Autuori tem a chance e tem a missão de colocar o Botafogo em dias melhores. Vamos conversar bastante então sobre a equipe do Botafogo, o que o Botafogo pode esperar para 2020 no Brasileirão, segundo as nossas análises e opiniões. Estamos aqui mais uma vez com o Carrossel do Brasileirão e queremos a sua presença, claro. Deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Você, torcedor botafoguense que não conhece ainda o nosso trabalho, dá uma garimpada aí no na nossa playlist de vídeos e conheça o HFD, o Humor, Futebol e uma Dose. Jefferson, sua consideração inicial para o Botafogo, o time da estrela solitária, que não é mais solitária, já que agora o Calu chegou para ajudar o Honda. Agora tem Calu, tem Honda, calota com Honda, é um carro quase inteiro. O glorioso, até com muita tristeza que a gente olha a situação de alguns clubes e a situação do Botafogo é muito difícil. Não vejo com bons olhos o futuro do Botafogo no Campeonato Brasileiro, nem para o próximo Campeonato Carioca, se é que esse aqui vai acabar semana que vem mesmo. Esperamos que sim. Você vai ficar então agora com um vídeo do Elson Alferes, nosso comentarista e repórter aqui do canal. Ele vai falar um pouquinho também sobre a situação atual do Botafogo e o que ele espera para o clube de General Severiano para 2020. E é assim que ele terminar, a gente volta aqui para cornetar bastante a análise do Elcinho e falar também um pouco da nossa opinião, o que a gente espera para o Botafogo para o Campeonato Brasileiro, ok? É o Carrossel do Brasileirão no ar para você aqui. Fala galera, Elson Alferes do HFD, vim falar do Botafogo para 2020. Bom, o Botafogo é o time que mais deve no Brasil. Estima-se que o Botafogo deve 893 milhões. É isso mesmo, 893 milhões. É muito dinheiro. A ideia da diretoria é se tornar um clube empresa, onde possa pagar boa parte dessa dívida para poder investir em futebol e montar um elenco que possa brigar por títulos. A ideia da diretoria para esse ano era arrecadar 250 milhões, mas com essa crise que estamos vivendo, não conseguiu atingir a sua meta. Atingiu 230 milhões, junto com investidores e empresários que estão investindo no clube. A ideia da diretoria é até o final do ano, ou início de 2021, se tornar um clube empresa. Falando da parte tática de futebol do Botafogo, o Botafogo fez 14 contratações esse ano. É um time que ainda está em formação. Saíram 8 jogadores e trouxeram 14. Entre elas, os destaques dessas contratações são Calu e Honda, 2 estrangeiros que tiveram uma boa passagem na Europa. Eu acredito que ambos serão grandes jogadores aqui no Brasil. O início do ano do Botafogo foi muito conturbado. Logo no início do ano, fez sua primeira troca técnica. Saiu Alberto Valentim, assumiu Paulo Autuori. Paulo Autuori foi campeão brasileiro em 1995 pelo Botafogo. É muito difícil falar dos times cariocas, são times mergulhados em dívidas. Então é sempre muito difícil a diretoria montar um elenco competitivo, um elenco que possa brigar por títulos. Um campeonato brasileiro que requer um time com um time regular, com uma estrutura melhor, eu acredito que o Botafogo fique em 10º, brigue por meio de tabela. Tem muitos times à frente. Posso falar do Flamengo, que já tem um elenco montado, um sistema tático definido, o próprio Palmeiras, São Paulo, o Atlético Mineiro, que está vindo muito forte disputar esse Campeonato Brasileiro de 2020. Então eu acredito que o Botafogo brigue por meio de tabela, nada mais do que isso. E ainda resta para o Botafogo também a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é um torneio de mata-mata. Às vezes o time dá uma encaixada, consegue chegar até longe, mesmo eu achando que é muito difícil. Galera, é isso aí, forte abraço, fiquem com Deus, tamo junto. Botafogo, campeão desde 1910, o herói em cada jogo. Botafogo.
Isso aí, depois do nosso amigo Elson Alferes, voltamos nós, Diego Mazur, Jefferson Assis, vamos falar então sobre o Botafogo. Botafogo! Menino Jefferson, fala sobre o Botafogo, momento do Botafogo. O Botafogo quer se tornar um clube empresa, como o Elson bem disse, aí já arrecadou 250 milhões. Com alguns empresários, faltam 20 para cumprir a meta lá deles de... aliás, arrecadou 230, né? Faltam 20 para cumprir a meta de 250 e se tornaram SA, Botafogo Futebol Regatas SA, um clube empresa. Tá no caminho certo o Botafogo? Os empresários que vão investir no Botafogo vão poder gerir o futebol do clube por 30 anos, Jefferson. É um bom caminho não só pro Botafogo, mas pro futebol brasileiro? Eu acho que o clube empresa, falamos disso em outras análises, não a questão do clube empresa, mas a questão de você profissionalizar a sua administração, e com o clube empresa você consegue fazer isso. A questão é que no nosso futebol isso não é comum, porque falamos sobre isso inclusive em outros vídeos, que você nem profissionaliza totalmente, nem deixa totalmente os cartolas antigos bonitos que tem, aquelas cartolas bacanas, aquela mala branca, mala preta e tudo mais, não deixa nenhum lado e não deixa o outro. Se o trabalho for bem feito, se o trabalho for feito de maneira honesta e transparente, tem tudo para o time do Botafogo voltar a glórias que teve antigamente. Só que nós vemos que não é assim que funciona. Nós tivemos Parmalat, ganhou títulos, legal. O que aconteceu com Parma, com a própria Parmalat? O elefante, a pan de Parmalat, o urso cor-de-rosa, o leão. Você vê Excel, o que aconteceu depois? A Rix Music, o que acontece depois? O que vai acontecer depois da Crefisa? O que vai acontecer depois da Crefisa, o que vai acontecer depois que passar isso no Flamengo, o que vai acontecer depois que o Atlético Mineiro, que a MRV passar por ali, o que vai acontecer? Que situação aqueles que passam vão deixar o clube? Tantos presidentes investiram no clube e agora estão cobrando o clube até hoje. O Santos não paga o Marcelo Teixeira nunca. O Flamengo vai pagar o Romário antes que o Santos pagar o Marcelo Teixeira. Então são coisas que não tem... sim. Eu gostaria de ter uma visão extremamente poliana, eu olhar e falar assim, não que eu gostasse de chamar Poliana, viu, gente, por favor. Pra quem não conhece a história da Poliana, a Poliana é uma menina que tornava tudo feliz. Pra ela tudo... eu gostaria mesmo de falar aqui pra vocês, isso vai dar certo. Só que por tudo que nós conhecemos dentro do nosso futebol e da nossa estrutura política e até mesmo da nossa estrutura humana, a tendência é que isso não dê certo. Eu espero que dê certo. Que venha o Honda, que venha o Calô, que venha o Touré, que venha outros jogadores, que eu traga jogadores mais novos que podem render um pouco mais. Sim. Que eu consiga abrir dentro do futebol brasileiro um outro nicho do mercado, que é pegar os jogadores que não estão dando certo na Europa, que são jovens, e trazer os jovens pra cá. Eu preciso... o Barcelona tem um jovem lá no Barcelona que traz o jovem pra jogar aqui, depois ele volta pra jogar na Europa, não tem problema. Mas abrir o nosso mercado de uma outra forma, não só tornar um mercado em que os jogadores que até tem bola pra jogar, principalmente aqui no futebol brasileiro, que hoje em dia jogam mesmo, mas não só isso, mas trazer os jovens também, abrir do jeito que tá abrindo o mercado da China, trazer também pra nós, isso poderia ser feito. Temos estádios aí saindo pelo ladrão, literalmente, sem trocadilhos, mas em estádios que poderiam ser usados para essas peças. Eu não entendi o que você quis dizer, companheiro. É muito complicado. É o tipo da coisa que poderia ser e poderia não ser, e se fosse também não seria, e se seria talvez também não fosse. Mas o importante é que a gente consegue, poderia fazer isso. Traz investidores, investe no futebol, que é um patrimônio muito interessante, e abre o nosso mercado de uma outra forma. Eu torço para que dê certo. O Botafogo é um dos 20 times que eu tenho no coração. Esse ano são 20 da Série A, vão cair 4 esse ano e depois sobem mais 4. No coração é assim mesmo. Mas o que eu gosto de fato é do futebol, e o nosso canal tá aqui exatamente para isso também, para ajudar no próprio futebol com as forças que a gente tem, com aquilo que a gente pode. Exatamente. Seria muito bacana mesmo que isso desse certo. Eu acredito muito no projeto, vamos dizer em si. Eu acho o projeto muito legal, muito interessante. Resta saber como que isso vai acontecer, né? Como que as coisas vão caminhar. Esses empresários, uma hora, claro, vão querer um retorno disso. Vão ter? Não sabemos ainda. Uma hora esse dinheiro pode ser investido para tornar o Botafogo forte dentro de campo.
Não só fora dele, mas dentro de campo também o Botafogo precisa voltar a ser forte. Nós não podemos mais lembrar desses times pelo que fizeram nos anos 50, 60, 70, lá quando foram fundados, ou pelos craques que revelaram no passado. Chega, né? Não dá mais, né? O futebol carioca, principalmente, agora o Flamengo conseguiu se reerguer, mas o futebol carioca precisa voltar a ser uma grande potência no futebol. Não estou falando de história, por favor, não estou falando o que o futebol já nos mostra em si, de tudo que esses clubes fizeram pelo futebol, conquistaram no futebol e pela importância que eles têm ainda para o futebol. Não estou dizendo que não são clubes grandes, que não tem mais a sua camisa pesada. São sim, Fluminense, Botafogo e Vasco. Mas eles precisam voltar aos seus anos de glória. E há uma sequência de bons anos, de bons trabalhos e de boas temporadas. Isso vai partir muito desse projeto, eu acho. Porque quanto melhor for gerido o clube e o futebol do clube, melhor ele vai se refletir dentro de campo. Nós tivemos aí um exemplo da primeira passagem, por exemplo, do André Sanches pelo Corinthians. Largou muita dívida lá? Largou. Quem é que não deixa? Quem é que presidente que passa que não larga lá uns boletos para pagar? Mas pelo menos conseguiu reerguer, construir uma estrutura muito bacana no de 2009 para cá. E agora está se perdendo de novo. Não pode acontecer. Botafogo tem tudo, mas tem tudo para se tornar uma grande potência dentro e fora de campo. E eu, sinceramente, torço por isso. Para que outros clubes possam ir atrás também desse tipo de jogada, de projeto para crescer. Tô esperando o naming rights. Vai vir 400 milhões aí de um chinês, de um árabe, de um não sei quem. Eu tô esperando o patrocínio master, mas eu não fecho por menos de 40 milhões. Por favor, né, gente? Quem vai investir hoje um dinheirão desse num clube de futebol? Sozinho, para bancar lá. Tirando agora o Banco de Brasília, que vai ejetar 32 milhões anuais no Flamengo, né? Então, os caras estão vendo que, né, aquilo lá tá uma engrenagem boa, tá dando retorno, tem um custo-benefício bacana. E começa daí, o Botafogo começa com um projeto muito legal. Vai trazer o Kalu, o Honda, não são nomes ainda que a gente imaginava que pudessem vir pro Brasil jogar. Né? O Kalu fez até uma brincadeira com o Gervinho lá, falando que ele chegou primeiro. Então talvez o Gervinho tenha desejo de jogar no Brasil. Tem jogadores lá fora que são bons e tem desejo de jogar no Brasil, mas não são procurados. É claro que a gente vai pensar no financeiro, salário principalmente. O salário é astronômico, não dá para pagar. Mas há projetos que conseguem trazer. Trouxe Seedorf, trouxe agora Honda, trouxe o Kalu. Eu até brinquei recentemente, né, num dos vídeos aqui, acho que foi no vídeo do Vasco, que o Botafogo de qualquer jeito quer trazer um volante desses internacionais e que estejam acima dos 30. Mas nem por isso eu acho de todo ruim. Eu acho legal, acho bacana essa questão também de trazer o torcedor com esse tipo de contratação. Né? Não dá pra todo mundo trazer um Ronaldo Fenômeno. Nem todo mundo consegue. Não, mas eu acho muito interessante isso. Dá pra garimpar aí, nos clubes lá de fora. Até em clubes intermediários lá fora. Tem muito jogador bom lá que se de repente você fizer uma propostinha, vem jogar no Brasil. E não estamos nem falando dos brasileiros que estão lá fora. A gente está falando dos jogadores estrangeiros. Eu só queria pontuar duas coisas. Porque senão vai parecer que nós somos contraditórios naquilo que nós falamos. A gente fala muito do futebol lá atrás. A gente fala muito do futebol que nós vimos. E a gente, de fato, gosta do futebol que nós vimos. O problema dentro do nosso futebol brasileiro é que parece que... São duas situações. Primeiro uma e depois eu vou contar uma historinha que eu também acho interessante. Nós vivemos de coisas que nós já fizemos. Então eu montei um bom time, meu time ganhou um campeonato, então eu fico 2 jogando de maneira ruim porque eu ganhei aquele campeonato lá atrás. Falta gana, não, eu tenho que ganhar todos. Mas não dá pra todo mundo ganhar, mas dá pra todo mundo querer ganhar. E desmancha o time que ganhou. E desmancha o time. Os times do interior, então é um absurdo o que acontece. Eu monto um time pra vender meus jogadores. A situação é difícil? Mas
Aí que é necessário o investimento. Você sabe qual é o problema do sapo? O Luizão? Não o Luizão, não. O sapo mesmo. O girino. Se você colocar o sapo dentro de uma panela com água, ele fica. Se você ligar o fogo e a água começar a esquentar, a pele do sapo vai se adaptando ao calor da água. Você sabia disso? Não. Ela vai se adaptando, até a hora que a água fica quente demais e aí o sapo não consegue mais sair. É exatamente o que aconteceu com o nosso futebol. Nós entramos na água e a água vai esquentando. E a água vai aquecendo. A gente ainda acha que dá. Não, dá pra jogar uma Copa do Mundo. Não, vamos conseguir aqui. Não, dá pra jogar Chegamos em 8º, vamos disputar uma Libertadores. Agora 38 vão disputar a Libertadores. Daqui a pouco não vai ter mais vaga. Ou você vai pra Libertadores ou você cai no Brasileiro. É o caminho do que tá acontecendo. Então, o que acontece? Nós demos uma estagnada que é muito preocupante. Nós já falamos disso várias e várias vezes. Estamos ali parados e a aguinha tá fervendo. Já tínhamos 2 craques, agora só temos 1. O nosso craque era o quarto do time dele. Nosso craque tem dificuldade para ser o melhor do time dele na França. Que o campeonato francês é igual ao campeonato do Zé Galinha aqui na Rolando Curtis. Então, são várias e várias situações. A ideia é muito boa. Eu torço para que dê muito certo. Só que é uma ideia muito E vai depender difícil. muito de quem vai estar por trás disso também, né? Muito. Quem vai administrar esse dinheiro todo, né? Não só administrando na linha de frente, como administrando nos bastidores. Porque todos os investimentos que acontecem aqui no Brasil, você tem o intermediário do intermediário do intermediário e você tem o cara que manda, que nem aparece a cara dele. Rick Music é um exemplo sensacional. MSI é outro exemplo. O cara que administra, na verdade, acho que ele nem sabe que aquilo é dele. Porque de tanta gente que mexe que coloca a mão no dinheiro. Pois é. Tomara que dê certo. Vamos ver se o Botafogo consegue engrenar aí também com outros reforços pontuais e interessantes para fortalecer o time dentro de campo. Time que neste ano de 2020, as estatísticas da temporada, Cariocão fez 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, ficou zerado no saldo, tomou 15 gols, fez 15. O Bruno Nazário é o artilheiro com 4 gols. Na Copa do Brasil foram 3 partidas, 1 vitória e 2 empates. Fez 3 gols, tomou 2. Luiz Fernando, Bruno Nazário e Pedro Raul, cada um fizeram 1 gol. O Botafogo, como lembrou bem o Elson, já trocou de técnico. O Alberto Valentim assumiu o ano passado, começou a temporada desse ano, fez apenas 7 jogos, venceu 3, empatou 1, perdeu 3, marcou 7 gols, tomou 9. E aí chegou o Paulo Autuori, que também já fez 7 jogos. Foram 2 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Mas ainda assim o Botafogo toma muitos gols, marcou 5 e tomou 6. Né? Faz poucos gols, toma muitos gols, ou faz uma quantidade de gols, mas toma também quase que a mesma quantidade de gols. Precisa acertar a defesa aí, o nosso querido Paulo Autuori, com as peças que tem. Já no elenco botafoguense, vamos aqui pegar aqui os rapazes que chegaram e os que saíram. Deixa eu só ajeitar aqui pra ficar bonitinho. Aí. Saídas e chegadas. Saiu muita gente do Botafogo e chegou muita gente no Botafogo. Saiu o Arnaldo, lateral direito, Alan Santos, volante, Jean, volante, Pachu, volante, Amilcar, atacante, Rickson, volante, Léo Valência, meia, Renan, atacante, Rodrigo Pimpão, atacante, Ezequiel, atacante, Yuri, lateral esquerdo, Gilson, lateral esquerdo, Diego Souza, atacante, Chiesa, atacante, Lindenberg, lateral esquerdo. Nem você, botafoguense, sabia que o Botafogo tinha tanto atacante. O Lindenberg, lateral esquerdo, Gabriel, zagueiro, João Paulo, volante, Vitor Rogel, atacante, Vinícius Tanque, atacante, Marcos Vinícius, meia, Fernandes, volante, Gustavo Bochecha, volante, Joel Carlos, zagueiro. Agora dá pra respirar um pouco. Mas, como disse bem o Elson, o Botafogo contratou bastante também. Chegaram Pedro Raul pro ataque, Juan Renato pra zaga, o Varley, que é um cara polivalente, ele é lateral direito e ponta, ele pode jogar também aberto pela ponta. O Barrandegui, um uruguaio, lateral direito. Bruno Nazário, meia, tá se destacando bastante. Danilo Barcelos, lateral esquerdo, foi pedido do Alberto Valentim, que já não tá mais no clube. O Calu, que a gente já citou, atacante, acabou de chegar no Fogão. Nós estamos gravando esse vídeo aqui dia 10 de julho. Chegou o Calu. Gabriel Cortez, meia. Guilherme Santos, lateral esquerdo. Honda, meia.
Lecaros, um peruano que é atacante, Luiz Otávio Meia, e o Thiaguinho, volante, tá com um asterisco aí, porque o Thiaguinho, ele já voltou, já foi devolvido para a equipe do Corinthians. O Thiaguinho foi emprestado para o Botafogo, não agradou no começo do ano e já voltou para a equipe do Corinthians. Com esses caras aí, com este técnico, até onde vai o Botafogo, Jefferson? Até a esquina, talvez. Vai comprar pão na padaria e voltar. Me chama a atenção o Pachu, que deve ser uma evolução do Pikachu. Se estivesse no Vasco, você teria um monte de Pokémon perdido por aí. É muito complicado, assim, nós falamos em outro momento, o valor, não o valor financeiro, mas o que o Kalu e o que o Honda vão agregar dentro do time do Botafogo, se eles vão fazer parecido com o que fez o Seedorf. Tem o Cícero, ele tá em todos os times. Acho que a meta dele é jogar em todos os times do Brasil. E aceitou reduzir o salário pra ficar. Aceitou reduzir. E interessante, na volta ia falar volta da Copa América, olha a cabeça do cara. Eita. Né? Na volta da quarentena, o melhor jogo do Botafogo foi com ele jogando de líbero, tipo Beckenbauer, que é uma das alternativas. O Paulo Autuori vai ter muita dificuldade se ele conseguir... Se o Paulo Autuori conseguir que o Kalu jogue, que o Honda jogue, que o Bruno Nazário jogue, ele consegue colocar um time do Botafogo para ficar em 15º, 16º, 10º até, dependendo da situação de como for. Mas é uma situação bem complicada. Se olha o elenco do Botafogo, não é dos melhores. Não que os outros times também tenham muitos elencos melhores, mas não é dos melhores elencos do time do Botafogo. Uhum. Mas vai depender muito dessas peças e das peças que podem vir por aí, né? Porque eles podem, de repente, trazer, a gente até comentou, trazer o Schweinsteiger. Eles podem, do jeito que eles estão caminhando para isso. O Robin voltou a jogar, né? Então, o Robin, exatamente, também queriam trazer pro Botafogo, mas o Robin falou, não, vou jogar no time onde fui criado, porque tá precisando. Aqui a gente também tá precisando, viu, Robin? Aqui também a gente tá precisando reforçar bastante os times. Mas é uma situação muito complicada, assim como os outros times do campeonato carioca, os outros times cariocas do campeonato brasileiro. Tem uma situação muito difícil. A questão financeira e a questão de como isso vai se dar. Mas, de repente, o investimento que eles estão fazendo acontece como aconteceu no Atlético. Alguém fala, não, eu quero colocar o dinheiro. Porque não há como negar. Um bom projeto, se não for a longo prazo, ele começa com dinheiro. Não tem jeito. Exatamente. E se nós abrirmos esse campo da maneira com que ele deve ser aberto, abrir o nosso mercado, seria muito interessante alguém fazer um projeto. Projeto, como é, professor? Projeto. Você tá querendo dizer que ninguém faz projeto no futebol brasileiro? Tô querendo dizer que ninguém faz projeto, mas veja, se eu mantenho, por exemplo, vou pegar o exemplo do Flamengo, que foi o que deu certo no ano passado. Se eu mantenho isso, eu faço um projeto para daqui a 4 anos contar com o Cristiano Ronaldo para jogar na Libertadores. Ele vai estar com seus 39 anos, 40 anos, ainda tem condições de jogar. O cara vem, joga uma Libertadores e vai embora. Do jeito que ele se cuida, ele vai jogar mais que o Zé Roberto. Mais que o Zé Roberto, vai jogar mais do que o Miller. Miller jogou com 49 no time. O Miller é sensacional. O Edilson, capetinha. Parece brincadeira, mas você faz um projeto, você combina com o cara, fala, olha, eu vou manter o time, eu vou conseguir manter dessa forma. Você não quer daqui a 4 anos vir jogar aqui? Você não quer vir terminar a sua carreira aqui? Mesmo que não seja terminar a carreira aqui, você joga um ano e vai terminar a carreira no Porto. Vai no Sport, no Porto, vai terminar a carreira no Sport. Então daria pra fazer esse tipo de coisa. Mas o Messi, por que não? Por que não poderia jogar? Porque teria... Sim. Não agora, porque eles ainda têm muita bola pra jogar na Europa. Eles estão muito acima de... Faz um desafio pros caras. Você não quer jogar... Faz um desafio. 6 meses aqui? Você não quer jogar... Olha, esse campeonato aqui é interessante, ó. Todo mundo gosta. É o campeonato que nós nem sabemos daqui a 4 anos como vai estar a Libertadores. Porque existe a proposta de que a Libertadores vigue mesmo a Liga das Américas. Então pode ser um campeonato ainda mais interessante, com os times dos Estados Unidos, com a dinheirama que os Estados Unidos, embora eles deram uma seguradinha. Mas toda a
essa situação, faço projetos. Do jeito que o Daniel Alves veio jogar no São Paulo, eu consigo trazer outros times. E com esses jogadores aqui, assim como o Calu falou, brincou com o Gervinho, o Daniel Alves poderia intermediar para vir vários jogadores. Quantos jogadores ele não conhece? Quantos caras? Aí sim você consegue trazer um Cavani, que é mais próximo, mas você consegue trazer um Lewandowski, um Miller, você consegue trazer um Schweinsteiger que gostou tanto daqui do Brasil, poderia vir. E seria uma coisa muito interessante. Eu acho também que seria bacana fazer principalmente essa intermediação com os caras que estavam lá e já estão aqui. Rafinha, Felipe Luiz, Daniel Alves, podem trazer muita gente. Agora o Honda, o Calu, o Guarim que tá aqui. Dá pra trazer os caras, pô. Os caras se encontrarem um projeto bacana que eles vão falar, não, pode vir que é legal. Né? Os gramados não são muito bons, mas é bacana jogar aqui no Brasil, a torcida é legal, né? Enfim, só pagar em dia e fazer o projeto que dá certo. Os gramados nem são mais gramados, pra falar a verdade, né? Né? São sintéticos, é sensacional. Ô, Coitada da grama. Então você mantém o Botafogo como 18º lá na sua planilha? Mantenho o Botafogo numa situação bem complicada. O Paulo Autuori vai ter que trabalhar muito, e ele vai ter que também querer trabalhar, porque tem toda essa questão da pandemia, ele não concorda. Por ele nem estaria treinando o time. Eu acho que ele não vai treinar o time até o final Eu do também ano. acho. Eu acho que nenhum desses. Eu também acho que nenhum desses treinadores aí vão permanecer nos seus clubes que agora estão até o final. Talvez Flamengo, se o Jesus continuar mesmo, porque se vier outro pode ser que também não termine. Talvez o Palmeiras com o Luxemburgo por causa do projeto que tem. Renato Gaúcho não tenho certeza se continua no Grêmio. O Fernando Diniz acredito que continue no São Paulo. Mas eu diria que pelo menos uns 50% desses times que estão no Brasileiro vão trocar de treinador até a metade do Brasileiro ou até o final. É bem possível. Não sei se é bem provável, mas é bem possível que isso aconteça, que esses treinadores não consigam completar os seus ciclos até o final da temporada, que é muito comum aqui no Brasil, né? Eu também coloco o Botafogo, não sei se pra cair. Não sei se ele cai exatamente, mas eu acho que entre 14º, 16º o Botafogo fica. É bem provável que seja um ano bem complicado para a equipe do Botafogo, certo? Então é isso aí, sobre o Botafogo nós encerramos hoje então. Deixa aí o seu like, a sua curtida, compartilha com a galera aí. O nosso carrossel do Brasileirão continua girando. Amanhã voltamos com mais um clube. Já encerramos o ciclo carioca, então Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Já falamos sobre todos eles. E a gente volta então para falar amanhã de um outro clube. E você vem com a gente, claro, aqui no HFD. Deixa o seu like, a curtida, se inscreva no canal. Chama a galera para curtir o carrossel do Brasileirão com a gente. Você é nosso convidado mais que especial. Fiquem conosco então, um grande abraço e até amanhã.